Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, né? A segunda parte aí sobre a primeira geração do modernismo. E a gente vai falar especificamente de dois autores muito importantes para esse momento, que são Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, tá? Só recapitulando um pouquinho da aula passada, a gente entende que Oswald de Andrade é um dos grandes mentores aí, criadores, pensadores da Semana de Arte Moderna, e ele vem como esse expoente, né, esse cara que mexeu com o que seria o conceito de literatura e de arte naquela época. E a gente tem Manuel Bandeira, que não participou diretamente da semana, não foi na Semana de Arte Moderna, mas um poema seu e Sapos foi lido lá, a gente viu na aula passada, por Ronald de Carvalho, e ele é o grande expoente dessa literatura moderna, né, em busca da simplicidade, em busca de algo do cotidiano, que é nosso querido Manuel Bandeira, que é daqui de Recife, tá bom? Então, só lembrando que hoje existe Mário de Andrade e existe Oswald de Andrade, tá bom? A gente trabalhou ontem com Mário de Andrade. Eles não têm nenhum parentesco, não são primos, não são irmãos, só a coincidência do sobrenome Andrade. Tá? Oswald de Andrade, ele era escritor, também era dramaturgo, tá? Ele nasceu em São Paulo e ele era de uma família de posses, então era um cara que era filho aí dessa oligarquia rural de São Paulo, mas vivia na cidade, e ele vivia no meio literário também, tá? No meio jornalístico, e é um cara que tinha um espírito muito irreverente, polêmico, era muito irônico e muito combativo na época, né? Então, apesar de ser um cara que participasse de uma ala social de classe alta, era um cara que tinha visões comunistas, né, visões socialistas, e fazia uma crítica muito grande, né, a esse meio intelectual da época vigente, né, que era mais tradicional, né, e mais acadêmico, né. Ele foi uma figura fundamental nesse processo do modernismo, dessa início aí do que seria o modernismo, né, a partir dessa maneira moderna, porque é ele que apresenta essa ideia de uma literatura nacional, que busca as origens, mas não uma origem idealizada, como havia no romantismo, né? Uma origem questionadora, crítica. Então, todas as questões que vocês vão ver do Oswald de Andrade aí, é um cara que olhou para o passado de forma muito crítica, ele fazia paródias, né, de relações do passado, como no romantismo, por exemplo, e ele sempre tinha uma visão muito crítica, tá? Ele era muito debochado, era um cara muito irônico, né, Oswald de Andrade. Ele foi, ao lado de Mário de Andrade, né, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia e Tarsila do Amaral, esse grupo conhecido como o Grupo dos Cinco, né, que foram eles que articularam a Semana de Arte Moderna, né, que a gente viu ontem, né, que produziu aí várias demonstrações de arte, seja na música, na literatura ou nas artes plásticas, né? Ele tem uma história interessante para contar dele. Já viram aquela obra chamada Vaporu, né? Que é um índio, né? As obras de Tarsila do Amaral são bem vivas, né? Bem de acordo com as ideias da antropofagia, né, brasileira, né? Muito amarelo, muito verde, as cores do país. E eles foram a primeira chipagem, né, que aconteceu 100 anos atrás. Eles eram chamados de Tarcivaldo, né, que era a mistura de Oswald com Tarsila. Para vocês verem, 100 anos já existia a chipagem, né, só que ele é chamado, logicamente, de outro gênero. Então, eles juntos, né, esses dois artistas, ela nas artes plásticas, com as pinturas muito famosas aí, cubistas, né, relacionadas à arte brasileira, eles fizeram uma grande dupla aí, né, artística, e foram intelectuais muito queridos naquela época e deram vez ao nacionalismo brasileiro na literatura, tá? Naquela época as pessoas criticaram muito o próprio Oswald de Andrade, porque tinha essa visão mais à frente da sociedade, e ele foi meio que um ícone aí do modernismo, tá bom? Tem várias obras dele, tá? Eu vou mostrar aqui questões sobre Oswald de Andrade que caíram no Enem, tá? São normalmente a parte poética dele, né? O que ele é mais conhecido como as obras poéticas dele. Então aí tem a poesia, né? Como Pau Brasil, que é muito famoso também, né? Os romances, né? Os Condenados, que foi a primeira obra dele, mas não tão
não, a crítica não fala tão bem, né? Então a gente tem também Estrela do Absinto, que cai muito no vestibular também, Serafim Ponte Grande. Ele fez teatro, né? Ele era dramaturgo, aí como vocês veem aqui do lado direito, né? O Rei da Vela, uma das peças de teatro dele, já caiu no Enem, tá? Ele fez ensaios, manifestos, ó, se você olhar aqui, ó, Manifesto da Poesia para o Brasil e Manifesto Antropófago. Então, ele foi o cara que escreveu os manifestos nacionalistas, primitivistas, como a Poesia para o Brasil, né, como vocês sabem, né, que volta às origens, mas como a mostra da nacionalidade, e o Manifesto Antropófago, que fala exatamente sobre a literatura e a arte ingerindo, né, se alimentando da própria arte como movimento de antropofagia. Tá? Então, as características literárias, como eu já falei para vocês, de Oswald de Andrade, né, ele era um cara experimental, que é isso, ele gostava de uma literatura que se experimentava em grandes perspectivas de novidade, né, testava o novo, era um cara muito visionário, tá? Porque foi ele que quebrou, né, com essas amarras da literatura e trouxe nesse movimento uma ação muito grande e múltipla. Então, um cara que ele abriu as possibilidades, era um escritor cosmopolita, né? O que é isso? Urbano, né? Que falava principalmente sobre a sociedade urbana e analisou principalmente a sociedade geral, mas especificamente de São Paulo, né? Ele tinha influências de duas vanguardas europeias, que é o cubismo e o dadaísmo, né? O dadaísmo na sua expressão da quebra com os padrões artísticos, né? E o cubismo aí pela forma das poesias que ele utilizava, tá? Então, se pode dizer que o Oswald de Andrade é o mentor dessa primeira geração, que é chamada de destruidora, né, irônica, né, que era uma que veio para quebrar com os cânones do passado. Tem um cara que vai ter muito humor, muita ironia, então toda vez que tem uma questão do Enem de Oswald de Andrade, provavelmente ele vai estar fazendo uma crítica, uma análise sobre a sociedade, tá? Ele tem uma ruptura muito grande com os cânones do passado, então você vai ver poesias de Oswald de Andrade que não estão dentro da estética literária tradicional, textos fragmentados, né, a linguagem coloquial, paródias que ele faz sobre a literatura, né, e se diz que ele é a junção do modernismo e do primitivismo. O que é o primitivismo? A ideia da nacionalidade primitiva, né? E ele entendia também, gente, que Oswald de Andrade, ele via a linguagem como um produto social, tá? Então, a poesia para de ter aquela babação toda, aquele parnasianismo todo, aquela preocupação com a linguagem perfeita, e aí vai se instaurar aqui o projeto modernista no Brasil, a partir dele, né, junto com o João de Andrade e com outros modernistas, tá? As características literárias, como eu falei para vocês, ele teve uma inovação estética muito grande, criticava a tradição literária. Para vocês terem uma ideia, gente, foi ele que pensou a Semana de Arte Moderna. Para vocês terem uma ideia, quando a Semana de Arte Moderna aconteceu, em fevereiro de 22, né, dizem, né, que ele contratou jovens, né, para irem para as arquibancadas lá do Teatro Municipal de São Paulo, e ele pagou para esses jovens, né, meio anarquista da poesia, da política daquela época, para vaiar eles e jogar batatas neles, né, criticar, vaiar, xingar, e muita gente não entendia. Ele dizia que o que ele queria era que houvesse reprovação mesmo, que as pessoas gritassem, que as pessoas não aceitassem o modernismo, porque ele dizia que assim eles iriam virar um mártir. Então, muitas pessoas dizem que essas vaias foram meio que compradas por ele, né, para haver esse impacto naquela época, tá? Era um cara que tinha liberdade formal muito grande, então a obra dele não se resume a temáticas e estilos anteriores, como o parnasianismo, por exemplo. É um cara que vai prezar o uso da linguagem social, né, uma linguagem mais coloquial, e elementos sociopolíticos. Então, o que é elementos sociopolíticos? Nessa época, no modernismo, vem a partir da ideia também de que a literatura também é um produto social, um meio social para que se fale sobre as questões sociopolíticas da sociedade. E aqui, como vocês estão vendo aqui do lado direito, né, ele tinha muito humor, né, ironia, ele tinha um caráter ideológico, né, o próprio Oswald de Andrade era assumidamente
tinha ideias comunistas, né, socialistas de busca da melhoria social daquela época, então é um cara que criticava muito tudo que acontecia com a sociedade que era esquecida pelo poder do Estado. Ele usa muito a metalinguagem, não esqueça essa palavra, tá? O Enem fala muito sobre metalinguagem. O que é metalinguagem? A gente vai trabalhar no bimestre que vem, funções da linguagem. E uma das funções é a função metalinguística. O que é a metalinguagem? É o código falando do próprio código. Então, metalinguagem é quando o artista, a arte fala da própria arte. Por exemplo, Oswald de Andrade falava sobre poesia dentro da poesia. Então, é a poesia falando da poesia. Só que é falar da poesia, o fazer poético, sem os moldes antigos. Metalinguagem também existe quando você, por exemplo, assiste um filme e o tema do filme é o cinema. Então, o cinema falando do cinema. Tá? O próprio dicionário é metalinguagem, é a palavra explicando a própria palavra. Tá certo? Ele também escrevia com frases curtas, é um artista que prezava pelas frases curtas para trazer mais simplicidade. Por mais que ele fosse rico, né, ele satirizava a vida burguesa, que ele dizia que a burguesia era como uma gelatina, né, mole, que não servia para nada. Tinha uma poesia ágil e também ele tinha neologismos, não esqueça essa palavra, fala-se muito de neologismo. O que são neologismos? São novas palavras, então o artista ele criava palavras novas, dava sentidos novos às palavras, de uma forma bem moderna de se fazer naquela época. Tá? Vamos lá um pouquinho falar sobre Oswald de Andrade e as obras dele. Vejam, gente, se vocês pararem atenção para pensar um pouquinho, são artistas que viveram há mais de 100 anos. É uma literatura aqui feita no século passado, né, no começo do século passado. Então, o que é que acontece? Já nessa época, Oswald de Andrade era um cara que já criticava esse uso exagerado da gramática, do erro, né, a conotação do erro, de se falar sobre como se deve falar, de como se deve escrever. Vê esse poema aqui, chamado Pronominais. E diz assim, ó: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, se você prestar atenção direitinho, ele está valorizando aí a linguagem do dia a dia, né? A linguagem das pessoas reais. Assim como a gente viu na aula passada, como o Manuel Bandeira falou, né? Quem fala o bom português é o português errado, é o português certo do povo. Então, ele diz que... Vocês já ouviram falar de ênclise, mesóclise e próclise, né? Tem as regras de colocação pronominal. E, pela regra, o pronome ele sempre vem depois do verbo, quando inicia uma frase. Não deveria ser dê-me um cigarro. Vocês falam assim: empreste-me uma caneta, dê-me um abraço. A gente fala assim no dia a dia? Não, né? Como é que a gente fala? A gente bota o pronome na frente. Me dê um cigarro, me dê um abraço. Então, ele diz que a gramática, já naquela época, ele diz assim, ó, que a gramática manda fazer dê-me um cigarro. O professor manda, o aluno sabido. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira fala, me dá um cigarro. Então, ele está fazendo aqui uma crítica a esse padrão formal, né, e essa desobediência da gramática, que é o português do dia a dia, que deve se valorizar. Então, vejam que já nessa época, por favor, dê-me um cigarro, exatamente. Então, vejam aí que já nessa época, ele já fazia essa crítica dessa linguagem tradicional. Gente, vê que coisa massa. Lembra que eu falei para vocês, cigarros e fósforos, Samara, exatamente. Vejam, vocês sabem que, historicamente, a cultura indígena, né, ela foi muito desmerecida, ela foi completamente combatida durante séculos, durante muitos séculos, né, e ainda é até hoje, existe muito preconceito, e
Oswald de Andrade escreveu esse poema chamado, ele primeiro faz esse poema, né, chamado Pronominais, e aqui faz esse poema chamado Erro de Português. Pelo título, a palavra erro de português parece que ele vai falar sobre o quê? Sobre alguma regra gramatical que está errada, né? Mas vê a crítica que ele vai estar fazendo. Antes de falar sobre a crítica, vocês estão percebendo que o poema ele não segue nenhum padrão estético? Ó, é um poema, o poema é desse tamanho, tá? O poema tem 7 versos, não tem rima, chegou não rima com nada, chuva não rima com nada. Lembra que é chamado de versos livres, não há necessidade de rima. E existe aí, lembra que eu falei que ele tinha muita ironia, né? Tinha muita crítica. Então, eles falam erro de português, só que é outro erro. Vê se alguém consegue dizer aí para mim. O poema é assim, ó. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, Oswald de Andrade. Então, vamos ver só. Ele faz essa oposição entre vestir e despir, né? E sugere uma relação de poder, né? E ele faz a brincadeira que estava chovendo, aí o português vestiu o índio. Mas se estivesse no sol, tivesse tudo quentinho, o índio teria despido o português. Então, ele dá aí uma ideia de que a crítica que ele faz aí é uma crítica à visão, né, da perspectiva do colonizador, né? E que as condições externas, né, alheias à vontade da gente, influenciam o que acontece com a gente. Então, ele faz um poema meio que de protesto, né, de como a cultura indígena foi apagada, né, pela questão indígena, só que ele faz de uma forma bem, exatamente, Vinícius, bem foda mesmo, ele faz de uma forma bem irônica, né, e vocês sabem que a cultura indígena, a cultura branca, né, a cultura europeia foi colocada nos portugueses, né, de forma bem abrupta, inclusive a língua, né, a nossa língua, um país desse tamanho, né, tem como língua oficial apenas o português, né, instituído aí por Marquês de Pombal, e um país desse que tinha centenas de línguas indígenas foram praticamente dizimadas, né, da realidade. Então, vejam aí que ele faz um poema esteticamente moderno, não tem a metrificação comum que se tinha naquela época parnasiana, faz uma crítica legal. E outra coisa, que outra característica tem aí? Uma linguagem simples, né? Uma linguagem do dia a dia, parece que foi escrito hoje, né? E foi escrito 100 anos. Exatamente, Vinícius. É muito triste mesmo e fazem até hoje, né? Com a cultura indígena. Gente, vocês já ouviram, vejam, ele faz aqui, esse aqui do lado direito, Canto de Regresso à Pátria, ele tira a onda, ele faz uma sátira com Canção do Exílio. Vocês lembram de Canção do Exílio do romantismo? De Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Né? Vocês lembram que Gonçalves Dias aí estava exilado na Europa, escreveu esse poema, né, de amor aí ao país, muito clássico. Inclusive, se vocês sabem, mas quando ele diz assim, ó, as aves que aqui gorjeiam, esse aqui não é o Brasil, é onde ele está lá na Europa. E lá é o Brasil, quer dizer, as aves que cantam aqui não cantam como lá. E ele fala, né, vangloriza, né, o Brasil, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, né? Não permita desde que eu morra sem que eu volte para lá. Então, é um poema estritamente nacionalista, ufanista, né? E aí, o que é que Oswald de Andrade faz? Mas você não disse que ele era nacionalista? O nacionalismo de Oswald de Andrade não impede ele de ser crítico. Lembra que eu mostrei para vocês Mário de Andrade ontem, que cria Macunaíma, fala da cultura brasileira, mas de forma crítica. Macunaíma é orar sem nenhum caráter. Aí o que é que Oswald de Andrade faz? Tira a onda com essa Canção do Exílio e faz um poema chamado Canto de Regresso à Pátria. Lembrando que paródia é quando você pega um outro elemento textual e você o refaz, né? De forma crítica também, irônica, né? Aí ele diz assim, ó, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar.
Esse Palmares aqui, gente, é uma alusão ao Quilombo dos Palmares. Então, ele troca palmeiras, que são as árvores, por palmares, quer dizer, tem uma história da cultura negra, né? Então, vejam aí que o Oswald de Andrade coloca aí, ele tem uma posição mais socialista, né? A cultura negra em foco com o Quilombo dos Palmares. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, ele troca gorjeiam por cantam. Então, ele meio que suaviza a linguagem, né? Traz a linguagem para uma questão mais coloquial. Ouro, terra, amor e rosas. Vejam que o Oswald de Andrade, ele não coloca as vírgulas, ó, devia ter aqui, ó, ouro, vírgula, terra, vírgula, amor e rosas. Você sabe que no modernismo também eles tiravam essas questões gramaticais como uma forma de revolta contra isso, né? Era uma forma de mostrar que a literatura podia fugir aos padrões gramaticais. Não permita desde que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Ele contextualiza com São Paulo, fazendo uma crítica aí à canção do exílio de Gonçalves Dias, né? Bem irônico aí, nosso querido Oswald de Andrade. Tem mais dois poemas. Oswald de Andrade, né, escreveu um livro chamado Pau Brasil, que ele faz de forma crítica, lógico, ele faz essa identidade aí brasileira, mas só que não é só a questão do nacionalismo, né? O nacionalismo pelo nacionalismo, a gente via isso no romantismo, é mais crítico. Então, ele aqui, ó, nesse poema de gestão, ele fala sobre a gastronomia de Minas Gerais, né? Ó, a couve mineira tem gosto de bife inglês. Depois do café e da pinga, o gosto de acender a palha, enrolando o fumo. De Barcelona de Goiás, cigarro cavado, conversa sentada. Então, um poema aí que fala sobre o dia a dia, né? A cultura mineira, né? Da pinga, do café. Uma linguagem bem simples, né? E nacionalista. Agora, o nacionalismo não idealizado, mas um mais regionalista e mais crítico, tá? Também tem um poema hípica, como vocês sabem, né, que onde se pratica o hipismo, né, aqueles homens que ficam em cima dos cavalos, né, tem esse caráter regional, e tem uma característica que ele faz uma crítica, né, à burguesia da cidade de São Paulo, né. Vejam que o poema dele é só frases soltas, né, como se não houvesse conectivos. Chama-se de frase relâmpago. Saltam recordes, cavalos da penha, correm jocas de Higienópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Então, ele faz uma crítica aí, o que seria chique aí na burguesia da cidade de São Paulo, ele faz isso de forma bem crítica aí. Uma característica também da Oswald de Andrade, no poema dele, Brinquedo, é quando ele fala sobre a tecnologia, né? Então, isso aí marca uma característica futurista, né, de Oswald de Andrade. Então, ele fala aí nesse poema O Brinquedo, ele fala da questão regional, né, mas ele também fala sobre o crescimento da cidade de São Paulo, né, a modernidade, né, que isso é bem futurista. Se vocês olharem aqui, não tem nenhuma métrica, né, nos poemas, tem poemas com 2 versos, tem poemas com 4, né, e aí não segue um padrão, né, não tem rima, né, não tem esse processo, né, mas em alguns momentos pode ter a rima ou não é obrigatório. Ó, roda, roda São Paulo, manda tiro, tiro lá. Então ele tem as imagens aí, né, dos automóveis, né, ó. Pouca gente passava nas ruas, era uma pena. Os bondes da Light bateram. Esses bondes da Light, gente, eram aqueles bondes que passavam pelo centro da cidade, tá? Telefones na varanda, os automóveis correram em redor da varanda. Quer dizer, ele vai falando sobre o crescimento da cidade, né, sobre a tecnologia, na época era inovadora, os automóveis, os telefones, e a vida passava. Brinquedos de comadre, né? Então ele fala que, além disso, da modernidade, ainda existia a tradição. Começaram pela vida começavam comadres e mexericos, né? Quer dizer, apesar da cidade estar evoluindo, ainda continuava aquela questão da fofoquinha, né? Da conversa de rua. A gente que mora aqui em Vila, né? Quem mora em Rio Doce, também por aqui perto, sabe que sempre tem aquela vizinha mexeriqueira, né? Fofoqueira, aquela comadre sabe da vida de todo mundo. Então, ele vai falando que, apesar da modernidade, a vida continua a mesma, né? De alguma forma.
tá? Então ele vai falando, né? Depois entrou no brinquedo um menino grandão. Foi o primeiro arranha-céu que rodou no meu céu. Do quintal eu avistei casas, torres e pontes, rodaram como gigantes até que enfim parei. Né? Ele vai falando sobre essa questão moderna aí do arranha-céu de São Paulo. Vamos lá falar sobre o Enem, tá? E aí essa questão do Enem foi do ano de 2019, certo? Então vamos aqui fazer essas questões do Enem, né? Eu vou fazendo aqui de acordo com o assunto que eu estiver falando. Então, lembra que eu falei para vocês lá que ele tem uma obra chamada O Rei da Vela, né? Que é uma obra de teatro. E a gente sabe que é de teatro porque tem um nome aí também dos personagens e as falas, né? Vê se vocês conseguem responder para mim qual é a resposta correta, tá bom? Aí são duas pessoas conversando. A Heloísa diz, faz versos? A Hipnote responde, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames, futuristas? Heloísa pergunta, futuristas? A Hipnote diz, não senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos, reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento e fiquei passadista. Então, a noção aqui do que é futurista, né, como o próprio João de Andrade era, ele diz que, perguntou se ele escrevia, ele dizia que não era mais futurista porque isso aí dava errado, né? E ele pegou uma faca e disse, agora eu sou passadista, né? Passadista que vive na tradição anterior. Aí a pergunta é, o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironizar é a cara dele, né? Ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Que vanguarda é? O futurismo. Lembrando que o futurismo tinha como foco a velocidade, a dinamicidade, né? E a arte daquela época não estava pronta para o futurismo, né? Aí, nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas, conservadora, ao optar por modelos consagrados, preciosista, ao preferir modelos literários e eruditos, nacionalistas, ao negar modelos estrangeiros, eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. Qual é a resposta aí para vocês? Ele diz que ele ironiza a sociedade daquela época, dos anos 30, como é que eles receberam? Como é que vocês acham que a sociedade dos anos 30 recebeu essa linguagem futurista, né, essa arte futurista? E ainda diz assim, olha, eu não fui futurista não, eu votei para o passado, né, eu sou passadista. Então, aí ele faz uma crítica ao conservadorismo. Então, por mais que você não entendesse isso aqui, ou não tivesse total domínio, Oswald de Andrade, ele ia fazer uma análise da sociedade como ela fosse conservadora, até porque ele era crítico, era um cara de esquerda, era um cara que tinha uma visão mais crítica. Então, ele faz uma crítica, porque esse personagem aqui, Pinote, ele faz uma escolha por ser mais conservador e optar por modelos consagrados, que são o quê? Passadistas, tá? Então, vocês estão vendo aqui que também é muito importante saber da história do autor para entender as posições dele, políticas e também literárias, tá? Questão aqui de 2014, né, do PPL, né, que é a Poesia Pau-Brasil. Lembrando que a Poesia Pau-Brasil é um movimento, né, e também o nome de um livro dele, que ele cria várias coisas novas no ato de fazer poético, né, como a ruptura do nexo, né, versos livres, construção de colocar também palavras novas com neologismo. Também é muito comum dele, como eu falei para vocês, como nesse poema aqui, ó, deixa eu voltar lá. Nesse poema aqui, ó, hípica, colocar as frases soltas, né, rápidas, frases soltas sem conectivos, né, também uma característica dele. E aí vem essa questão aqui, 2014, com
Cena. Aí ele diz, o canivete voou, e o negro comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. Eu vejo que um cara 100 anos, né? Há 100 anos ele já escrevia aqui, ó, COA é uma abreviação de com A. Então ele escreveu na sua obra da forma também como se falava. Mário de Andrade também escrevia muito si, assim com i, né? Ele escreveu muito isso em Macunaíma, para mostrar como é que se falava oralmente, né? E aí uma questão mais sobre o modernismo de novo. O modernismo representou uma ruptura com os padrões formais e temáticos, não é isso? Não foi uma ruptura? O modernismo não foi uma ruptura com o passado, por isso que é chamado de modernismo. Ruptura com os padrões formais e temáticos até então vigentes na literatura brasileira. Quando a Semana de Arte Moderna aconteceu, chocou tudo que era vigente naquela época, como simbolismo, parnasianismo, que era a forma de se fazer poesia e fazer arte naquela época. Aí ele diz assim, a pergunta, seguindo esses aspectos, né, com uma ruptura desses padrões formais, o que caracteriza o poema Cena como modernista é... Então, o que é que faz esse poema Cena ser modernista? Construção linguística por meio de um neologismo. Veja, neologismo é a criação de novas palavras. Aqui não tem nenhum neologismo. Estatelar, canivete, não tem novas palavras aqui, não. E neologismo é sim uma característica de Oswald de Andrade e do modernismo, mas não desse poema. Estabelecimento de um campo semântico inusitado. Lembra que eu falei de campo semântico na aula sobre redação? É inusitado falar de um negro com canivete e falar de cadeia naquela época. Não, né? Isso aí é o campo semântico de uma briga, né? De uma cena de uma briga, de algo que não é inusitado, é uma questão simples naquela época. Configuração de um sentimentalismo conciso. Onde é que ele está sendo sentimentalista aqui? Né? Então, aqui uma cena de um negro em uma briga de um canivete, de um pau aí, que o negro foi comprado e estatelou de costas, caiu e bateu com a cabeça na pedra. Né? Subversão de lugares comuns tradicionais. Aqui não tem subversão, né? Ao contrário, são lugares comuns na época, né? Agora, ele usa a técnica de montagem de imagens justapostas. O que é isso? Imagens que vão sendo colocadas de forma seguida. O canivete voou é uma imagem. O negro comprado na cadeia estatelou de costas e bateu com a cabeça na pedra. São imagens justapostas, a mesma forma que ele faz aqui no poema Hípica. São imagens justapostas. Ó. Saltos recortes, que eram os saltos finos da época, você já imagina, né? Cavalos da Penha, os magnatas, as meninas e a orquestra, chá. Então, essas imagens aí justapostas. O que são justapostas? Né? Colocadas em sequência, né? E aí marca a letra E. Outra aqui, questão do Enem, que caiu Oswald de Andrade, é um poema, né, chamado Brasilidade em Construção. Então, vê como o cara, pô, 100 anos, né, há 100 anos já era um cara moderno. Então, ele fez um poema e tem um monte de observação sobre o poema feita por ele mesmo aqui, como fosse com uma caneta escrevendo. Isso é completamente moderno. Né? Não se imaginava nunca um poema que tivesse considerações e intervenções do próprio autor na obra dele, como fosse comentários dele. A gente não faz esses comentários quando a gente quer uma explicação melhor do texto, né? E aí, brasilidade em construção. Aí ele bota, a Europa curvou-se ante o Brasil. Aí ele pega, ó, circula Brasil e bota país do futebol. São comentários dele mesmo. 7-2, 3-1, a injustiça de 7. 7, não, clube francês. Ele faz uma crítica aí a um jogador, né? Da França também, de um episódio que aconteceu na França. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. Aí ele pega, ó, números como versos. Ele vai fazendo ele mesmo vai fazendo uma análise que os versos dele
são números. Então, ele mesmo faz uma análise da poesia dele, dizendo que é incomum isso acontecer. E ele era um torcedor, né? Ele fala aqui muito do futebol, e ele diz assim, ó, vitórias do clube paulistano. E meia dúzia na cabeça dos portugueses. Aí ele pega meia dúzia, faz uma observaçãozinha, escreve meia dúzia. Vocês já viram algum poema assim? Do próprio autor fazer intervenção na obra, ele mesmo faz os comentários na poesia dele. Já viram isso? Então isso é completamente moderno, né? O cara tinha a cabeça 100 anos na frente. E ele usa aí brasilidade, logicamente, e essa brasilidade está ligada ao quê? Ao futebol, né? Vamos ver se vocês conseguem. E ele faz uma própria análise. Veja que a poesia dele é completamente moderna, né, gente? Ó, tem um poema de um verso grande, tem um verso só com números, versos maiores, não tem um padrão, né? E a pergunta é: o poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol, né? Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem o quê? Então, quando ele faz essa, essa, essas intervenções, essas anotações aqui, isso constitui o quê? Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais. Será que é uma forma clássica da construção da poética? E será que é clássico, gente, fazer isso? Vocês acham que é clássico ele fazer isso? Todo mundo fazia isso? Não, né? Rejeição à ideia do Brasil como um país de futebol. Rejeição não, né? Ao contrário, ele afirma que essa... aqui já está dizendo, ó, a brasilidade está relacionada ao futebol. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. Não, não é um leitor estrangeiro, é o próprio Oswald de Andrade que faz isso. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras, substitutivas das originais. Nada a ver. Brasil e anotar como país de futebol não é tipicamente brasileira, né? E a palavra Brasil, o original dela não é país de futebol. Então, a resposta é que essas anotações são direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais. É como se Oswald de Andrade já tivesse feito anotações no próprio poema dele para ajudar a gente a entender a leitura do poema. O cara tinha a cabeça lá na frente, né? Então, isso aí é nosso querido Oswald de Andrade. E agora a gente vai falar de Manuel Bandeira. Gente, que orgulho, viu? Vamos aqui falar do nosso conterrâneo, né? Pernambucano, Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira é um dos maiores expoentes do modernismo até hoje, né? É um dos caras que trouxeram simplicidade, trouxeram a quebra dos padrões na literatura, numa literatura muito simples, muito original, né? Que fugiu ao eixo São Paulo, né? Que a maioria dos escritores eram de São Paulo. Se vocês deram uma olhadinha nele, era um cara bem formal, né? Um cara que nasceu aqui em Recife, depois foi para o Rio de Janeiro, estudou arquitetura, né? Foi um cara que passou muita parte na vida dele curando-se de uma tuberculose. Vocês sabem que as pessoas que tinham tuberculose, naquela época, não existia tratamento viável e as pessoas morriam muito por causa disso, né? Então, o que é que aconteceu? O próprio Manuel Bandeira foi um cara que falou muito sobre essa doença, falou muito sobre essa questão da subjetividade dele, falou muito sobre a dor que ele sentia por essa doença, né? Ele tinha idealizações de sociedade, mas ele escrevia de coisas muito simples, né? E ele se privou tanto disso, por causa da tuberculose, que dizem que ele não foi para a Semana de Arte Moderna para evitar, né, exposição, né? Ele era um cara muito recluso. Inclusive, quem leu o poema dele lá na Semana de Arte Moderna foi Ronald Carvalho.
E ele se privou tanto na vida e acabou morrendo de outra coisa, né? Ele acabou morrendo em óleo, que naquela época os homens morriam com 40 e poucos anos, 50 anos, né? E ele morreu com mais de 80 anos. Então, o cara que morreu com 84 anos, mais ou menos, né? Então, é um cara que viveu bastante, né? Para quem tinha tanto medo de morrer por causa da tuberculose. Então, hoje, Manuel Bandeira, eu já falei dele na aula passada, né? Então, ele, quando eu mostrei para vocês sobre liberdade de expressão, mostrei um poema dele, né? Quando eu falei sobre linguagem coloquial, eu mostrei um poema dele. Então, Manuel Bandeira, ele é o queridinho no Enem, tá, também, e é um cara que está situado nessa primeira geração modernista, e quando se fala de Manuel Bandeira, se fala sobre liberdade de criação. Então, é um cara que escreveu uma literatura simples, versos livres, sem essa preocupação com a estética, tentou aproximar a linguagem oral da escrita, então, tirar aqueles padrões formais de literatura e de arte daquela época, tá? E a obra dele, o nome Libertinagem, o nome já diz, né? Libertinagem, né? E de encontro ao padrão, né? A tudo que tá posto por aí. Ele tem 3 fases, tá? A primeira é um pouquinho ainda, tá? Como ele está no começo ainda da fase dele de escritor, ele ainda tem algumas coisas parnasianas e simbolistas, tá? Até porque quando a gente começa, né, na nossa vida literária, a gente ainda tem estilos, né, ainda tem formas passadistas ainda, né? Então, Cinza das Horas, né, que ele fala sobre a morte, né, o próprio nome já diz, Carnaval, Ritmo Dissoluto, são os livros dele, ainda são um pouco... tem algumas questões ainda passadistas ainda. Mas quando ele tem a segunda obra, a segunda geração dele, né? Libertinagem, Estrela da Manhã, aí é que lascou. Aí esse modo despojado, delicado de fazer as coisas, né? Uma questão poética muito simples, falar do banal, do dia a dia, do simples, vai ser uma poesia estritamente moderna. Depois, quando ele já está um pouco mais velho, aí ele já tem uma visão mais acalmada das coisas, né? Então ele escreve Lira dos 50 anos, Belo Belo, Mafá do Malungo. Inclusive, tem um restaurante lá em Recife chamado Mafá do Malungo, né? Que é em homenagem a ele, que significa reunião de amigos, né? Então, vamos analisar como é que ele fazia poesia. Então, o que é que Manuel Bandeira e o que é que o Enem, né, que é o PE, que os vestibulares cobram de Manuel Bandeira? Ele tem toda aquela visão que a gente falou na aula passada, aquelas características modernistas, né, com a linguagem não padrão, coloquial, esse espírito modernista muito claro nele, e ao mesmo tempo, Bandeira, além dele falar do cotidiano, ele era muito ligado numa confissão pessoal, ele falava muito sobre os sentimentos dele. Então, é um poeta também, chamado do poeta do eu também, né? Então, ao mesmo tempo que ele falava da sociedade, do cotidiano, ele falava sobre si. Essa relação dialética, né? Dialogava o eu e o cotidiano, tá? Essa subjetividade com essa objetividade. Para vocês terem uma ideia, como ele falava sobre o eu, mas também ele falava sobre coisas simples do dia a dia, ele tem esse poema chamado, vê que coisa moderna, poema tirado de uma notícia de jornal. Vocês acham que os tradicionalistas, né, os parnasianos, por exemplo, fariam um poema desse, e o título poema tirado de uma notícia de jornal? Vocês acham? Havia esse diálogo nessa época? Não, de jeito nenhum. Então, o próprio título ele já é anarquista, né? O próprio título ele já é crítico, né? E olha o poema como é. O poema é assim, tá? Nessa mesma estrutura aqui, ó. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no bairro da Babilônia, num barracão sem número. Um dia ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então foi o que ele fez. Pegou a notícia de jornal, poetizou, ó, botou em versos e falou sobre a existência do homem. Então ele quer dizer o seguinte, que qualquer pessoa, João Gostoso não é um nome nada poético naquela época,
Falar sobre favela, né, no Morro da Babilônia não era nada poético naquela época para os tradicionalistas, num barracão, e ele fez aqui uma progressão temporal do cara. Então ele bebeu, dançou, cantou e se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então ele faz nessa poesia uma poesia simples a partir de uma notícia tirada de jornal. Isso é completamente moderno. Tá bom? Vamos lá para uma questão aqui do Enem 2016, sobre exatamente sobre esse poema tirado na notícia de jornal, que deixa eu só colocar aqui rapidinho. Aqui, isso aqui é aqui. Aqui, deu um probleminha aqui, mas a gente vai ajeitar agora. Esse verso é aqui, tá? Pronto, o poema é exatamente assim, tá? Estão vendo aqui que não se preza pela estética do poema, aquele padrão formal do verso tem que ter o mesmo número do outro, o mesmo número de sílabas poéticas, isso não existe, tá? Ó, tem verso, todo mundo sabe o que é verso, né? Verso é a linha e estrofe é o bloco. É um poema de um bloco só, de uma estrofe só. Mas com versos grandes, ó, versos pequenos, não tinha nenhum problema com isso. Aí uma questão do Enem, 2016. Vamos ver quem acerta aí. Quero ver se vocês conseguem responder. Então, ele diz, né, Manuel Bandeira, o nome do livro é Estrela da Vida Inteira. E ele diz aqui, né, logicamente. E aí, eu vou repetir, tá? Poema tirado notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vê só. No poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação. O que é ressignificação? Dá uma nova visão a elementos da função referencial da linguagem pela. A gente vai trabalhar funções de linguagem, tá? Função referencial é o seguinte: o jornal, ele tem uma função de informar. Isso é chamado de função referencial. Uma notícia, uma reportagem, ela tem a função referencial. Só que foi o que Boa Bandeira fez? Ele pegou uma notícia do jornal que tem uma função referencial e ressignificou isso fazendo o quê? Então, atribuição de título ao texto com base em uma notícia veiculada em jornal, utilização de frases curtas, características de texto do gênero jornalístico, indicação de nomes de lugares como garantia da veracidade da cena narrada, enumeração de ações com foco nos eventos acontecidos a personagem do texto, ou apresentação de elementos próprios da notícia, tais quais como quem, onde, quando e o que. Pergunta de novo. No poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem pela. Então, quando ele transforma de algo informativo para algo poético, o que é que ele fez? Então, ele apresentou elementos próprios da notícia. Então, ele pegou a notícia, que característica da notícia? Quem, onde, quando e o que, e transformou num poema. Tá bom? Aí estão várias obras dele, tá? Ele escreveu prosa, mas a poesia dele é mais conhecida, tá? Se fala milhões de vezes mais sobre a poesia dele, modernista, tá bom? Cinza das Horas, Carnaval, Ritmo de Soluto, Libertinagem, Estrela da Manhã, todas essas obras aqui já caíram no Enem alguma vez. Belo Belo, a gente vai falar dele também, tá? Estrela da Tarde, e aí vai. Olha, vocês vão ficar um pouquinho chocados agora, porque Cinza das Horas, se vocês olharem direitinho, é de 1917, 5 anos antes da Semana de Arte Moderna. E, logicamente, né, Manuel Bandeira aí tinha quase 30 anos, então é um cara que já escrevia há um certo tempo. Então, Manuel Bandeira, antes do modernismo, o que é que ele tinha como base para a literatura dele? O parnasianismo ainda, o simbolismo. Então, vocês vão encontrar no primeiro livro dele, Cinza das Horas, alguns vestígios ainda
dessa literatura mais formal, tá certo? Então, se você olhar direitinho aqui, ó, além de ser um pouco formal, ele misturava com algo moderno. Por exemplo, esse poema Desencanto, que ele fala sobre sofrimento, né? O poema meio falando sobre uma doença que ele tinha, né, que é a tuberculose incurável, e a dor por isso, né? Aquela questão da dúvida dele, né? Que o poema dele chorava por essa dúvida dele, sem saber se ele ia ser curado ou não. Isso é uma temática muito pessoal, né? Muito romântica, né? Presa mais ao passado do que de uma perspectiva da sociedade mais modernista, tá? Então ele diz assim, ó, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Se você olhar direitinho, ó, chora rima com agora e desencanto rima com pranto. Isso aqui é uma característica mais parnasiana, né? Isso é uma característica, ó, de versos, o mesmo número de sílabas poéticas, então ele tem ainda um vestígio no começo ainda parnasiano. Meu verso é sangue, e ele ainda diz, tá? Ele conversa com a gente, ó. Ó, eu faço verso com quem chora, estou desencantado. Mas se você não tem motivo para chorar, pode fechar meu livro. Então o cara já era moderno, né? Então ele conversava com a gente, ó, meu irmão, eu tô na merda. Se tu não tiver na merda aí também, pode fechar o livro aí, nem adianta. Então, isso aí é uma visão bem moderna, né? A conversa aí, né, com um possível leitor. E ele diz, ó, meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota no coração. Mais uma vez aqui essas rimas, né? Que ainda são muito ligadas ainda a um autor jovem ainda, né? Que não, ainda não entrou dentro do modernismo. Ó, coração, coração. Ó, e nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios abre a boca, deixando um acre sabor na boca. Ó, rouca com boca, né? Ele rima aqui, ó. E ele rima corre com morre, né? Só que ele pega, faz uma estrofe de um verso só. Então isso aqui já é moderno, né? Não parece um pouquinho com Augusto dos Anjos, né? Aquela melancolia de Augusto dos Anjos, né? Que é pré-moderno, né? Então é um autor que ainda está ligado ainda a temáticas não tão modernas, tá bom? Aí pronto, aí acabou-se. Aí agora, vocês estão por aí, estão me ouvindo direitinho? Sim, professor, tá de boa. Sim, professor. Meu irmão, olha o orgulho desse cara aí, né? Recifense, o cara aí que representa o modernismo. Pernambuco, meu país, a gente sabe que a gente tem representantes maravilhosos aí da nossa cultura. Vê só, esse poema de Manuel Bandeira é bem interessante, inclusive eu vou mostrar a vocês como essa expressão que ele utilizou nesse poema foi utilizado numa reportagem falando sobre a presidente Dilma, né, em 2016, para vocês verem como às vezes faz essa inter-relação. E como vocês sabem, gente, Manuel Bandeira, ele tinha tuberculose. E ele é um cara que ele tinha muitos sintomas, né, dessa tuberculose, e ele faz essa análise e ele sempre vai dizendo que a vida podia ter sido algo que não foi, porque ele viveu um período muito grande da vida doente e podia ter feito muita coisa. E ele vai fazendo uma descrição de um exame que ele fazia chamado pneumotórax. Só por aí já é moderno, né? Um cara falar sobre um exame, né? Um exame médico já é bem moderno, tá? E que vai ter o desfecho aí no final com um certo humor, mas é depressivo, aquele humor depressivo, tá? Vejam, Libertinagem, vocês estão vendo aí que é de 1930, então é um livro que foi publicado depois desse primeiro momento de Bandeira, que ele era mais ligado ao passado um pouquinho. Vejam o esquema do poema. Ele faz um poema com o diálogo. Estão vendo aqui esse travessãozinho não marca diálogo? Então, é uma conversa entre ele e o médico. Isso é bem moderno, né? Um diálogo dentro de um poema é muito raro isso acontecer. Então, isso já é uma inovação dele, um diálogo dentro de um poema. Tá bom?
Aí ele diz, ó, pneumotórax é o nome do exame. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. Aqui são sintomas, né? Coisas que ele sentia por causa da pneumonia. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Isso aqui, tosse, 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 é chamado de onomatopeia. Ele escreve, repete a palavra tosse para remeter o som que faz quando a gente tosse. Né? Ele remete esse som. Aí ele diz: mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax, né? Essa forma de curar. Aí o médico diz: não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, no final, ele diz: meu filho, olha, você tá na merda e o que você tem a fazer é tocar um tango argentino. Eu não sei se vocês sabem, mas o tango argentino ele é bem melancólico, né? É um gênero musical triste. Por mais que tenha uma questão de uma sensualidade, mas o tango ele é uma música triste. Então ele diz assim, meu amor, então o que você tem a fazer é tocar um tango. Então, por mais que no final exista um humor nisso aí, que é típico de Manuel Bandeira também encarar as coisas com humor, tem um certo típico aí de uma visão meio depressiva, né? Então, tipo, ó, não tem muito o que fazer, não. Então, o poema é completamente moderno. Aí eu trouxe uma reportagem aqui para vocês verem. Vocês sabem que há 5 anos, né, a presidente Dilma passou por um processo de impeachment, né? E eu trouxe para vocês aqui para a gente ver uma intertextualidade que um jornalista, né, Reinaldo Azevedo, escreveu fez uma referência numa reportagem dele a esse poema de Bandeira. Então vejam só, você ter conhecimento de mundo, né, saber que as coisas podem ser utilizadas, isso aqui marca muito, viu? Vou mostrar aqui o, o site, tá? Para vocês verem a reportagem. Vê, é da Veja, tá? Vocês verem a intertextualidade, né? O diálogo que tem com o poema de Manuel Bandeira. Ele diz assim, ó, só resta a Dilma tocar um tango argentino. Então, isso é o processo aí que Dilma estava passando pelo processo de impeachment e não tinha mais solução, ela ia ter que deixar mesmo o governo. Então, ele toma essa frase de Manuel Bandeira para dizer assim, só basta a Dilma fazer o que Manuel Bandeira fez, tocar um tango argentino. Tanto que ele diz, ó, o governo chegou à conclusão que é preciso mexer na economia para investir em estimular empresários e trabalhadores. Mas mexer exatamente no quê? Se a medida fosse factível e estivesse à mão, razoável teria sido implementá-la antes que 3,5 milhões saíssem às ruas, não é mesmo? Aí ele ainda diz, ó, Manuel Bandeira tem um poema amargamente engraçado chamado Pneumotórax, fazendo blague da tuberculose que o atormentava. Depois de elencar substantivos para retratar os males da doença, quando ele começa lá falando, né? Ao diálogo nada otimista com o médico e a pergunta se seria possível tentar o pneumotórax. No caso, tomado, ainda que impropriamente no texto, como uma drenagem no pulmão, uma terapia agressiva. Pessimista, responde ao médico. Responde o médico. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então ele até diz, ó, leia um poema, ele bota o poema para a gente ler e diz que o que cabe a Dilma é ir para casa. Aí no final ele ainda diz, ó, nesse caso, o tango está mesmo na acepção de Bandeira. Acabou, Dilma. Vai para casa. Bem legal, né? Então ele utiliza de um conhecimento aí, de um poema de Bandeira para fazer uma crítica na época, a presidente Dilma, né? Então, estão vendo aí como é importante a gente ter conhecimento de mundo para entender as questões, né? Eu vou mostrar a vocês agora que é muito interessante a gente trabalhar artistas pernambucanos, né, artistas de Recife,
Porque eles falam, a gente vê muitos artistas falando de São Paulo, falando do Rio, e existe aqui um poema dele chamado Evocação ao Recife, né? Que ele desmistifica, né? Porque ele diz assim, Evocação ao Recife, ele diz assim, Recife, não a Veneza americana, não a maior estado dos amadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, né? Revolução Pernambucana, tudo. Mas, aí ele diz, não é esse Recife conhecido que todo mundo fala, né? Mas que Recife ele está falando? O sem história nem literatura, Recife sem mais nada, o Recife da minha infância. Então ele vai falando de Recife, não por isso que ele é conhecido como a Veneza, né, da América. Ele vai falando sobre o dia a dia da Rua da União, da Rua da Aurora. Aqui, ó, a Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Armínia Vegas. Depois de jantar, tomava uma calçada com cadeiras, ele vai dizendo que as pessoas se sentavam nas cadeiras depois de jantar para conversar, mexericos, né, Recife namoros. Antigo, ele fala, não? Hã? Do Recife Antigo. Isso, que as pessoas se sentavam, né, na Rua da União, na Rua da Aurora, e ficavam conversando, acho que brincavam no meio da rua, tá? Então, ele vai dizendo que não quer falar desse Recife famoso, ele diz aqui, ó, mas da casa do avô dele aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui um vídeo desse poema, para a gente ter uma ideia aqui como é gostoso e tem essas imagens para a gente ver como ele falou de Recife, tá certo? Deixa eu botar aqui. Então, escutem esse áudio, esse videozinho, é bem legal, falando sobre exatamente, ele vai lendo esse poema Exaltação do Recife, Evocação do Recife, tá certo? Peraí, que agora eu me confundi aqui. Como é mesmo aqui? Ah, é aqui. Então vejam aí como é legal ele fazendo essa evocação do Recife, né? Narrando, né? Vejam as imagens, né? Que remetem a uma saudade da infância de Recife, né? Que ele viveu em Recife. Vocês já estão vendo o vídeo? Não, Mas conseguem ver a imagem? não tô vendo não, Sim, velho. Não mas tô tá vendo não. mostrando. Vê se vocês estão conseguindo ouvir o áudio. Evocação do Recife. Tá. Consegue. Recife. Não a Veneza americana, não a mauristados armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pince-nez na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam, coelho sai, não sai. À distância, as vozes macias das meninas politonavam. Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio. Outra contrariava, São José. Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando. E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe.
Lá longe, o sertãozinho de Caxangá, banheiros de palha. Um dia, eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias. Barro, boi morto, árvores, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas com um chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife. Rua da União. A casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife. Meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. E aí, massa, né? Bem melancólico aí. Bandeira faz esse retrato, né, do Recife como é para ele, né? Então, de uma linguagem bem simples, né, ele vai colocando... Eita, peraí que eu esqueci de colocar aqui. Ele vai falando de um Recife a partir da visão que ele tinha, né, da saudade que ele tinha da infância, né, da saudade que ele tinha das conversas no meio da rua, da casa do avô, né, e até que ele dizia que ele fumava escondido, né, que aquelas são aquelas libertinagens de crianças. Então, Manuel Bandeira fazia isso de uma forma muito simples, né, e aí marca uma visão bem moderna de escrever, tá? E aí ele falava de situações cotidianas, né, é até interessante a gente ver, né, Recife, imagine Recife 100 anos, né, atrás. Então, ele transformava a memória pessoal dele em uma reflexão. Ele falava de coisa do dia a dia, o homem que vendia ovo, as coisas que passavam na frente da casa dele. E ele também, ele desidentifica Recife de coisas que as pessoas chamam, né? Porque conhecido pelos títulos, né, de a Nassau, né, fala sobre a invasão holandesa, comparar com a capital, né, chamada de Veneza, falar também da terra das revoluções. Não, ele via simples como Recife, e ele tinha uma capacidade, né, de ver essas coisas prosaicas do dia a dia, o homem vendendo caranguejo, né, as mulheres conversando no meio da rua, quando pegava fogo, ele não podia nem ver, porque ele era criança, tinha raiva disso, as cenas de rua, né, pessoas que ele conviveu. Então, esse passado aí é transformado nessa perspectiva. E tem aí uma análise de um trecho que eu analisei na aula passada. Ele dizia a língua errada, a língua certa do povo, a língua gostosa do dia a dia. Então, ele vai analisando que, por mais que se vivesse o padrão na língua, o bom mesmo era a língua do dia a dia, da rua, né? Então, sem esse rebuscamento literário. Tem um cara completamente moderno, né, nessa geração. E aí, uma questão do Enem sobre Recife aí, ó, sobre a evocação do Recife. Vamos ver quem consegue responder aí para mim. Não é possível, né? Falar aí de Recife, a gente não conseguir responder. Então, ele pega aqui, ó, um trecho, né, um trecho só, tá? De evocação do Recife, que está dentro do livro Estrela da Vida Inteira. E diz assim, ó, a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, né? Então, ele disse, vinha da boca do povo,
língua errada do povo, língua certa do povo. Então, ele quer dizer que quando ele era criança, o contato que ele tinha com a língua não era do jornal, da revista, não. Era da língua do povo. Porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. Ele quem? O povo. Olha a retomada aqui, ó. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. O que é sintaxe? A estrutura da língua de Portugal. Então, a gente fica macaqueando, dar-lo-ei, entregar-lo-ei, macaqueando isso, mas o bom mesmo é a língua do povo. Então, qual é a resposta aí? Eu vi aqui, a gente botou letra D. Cadê? Yasmin botou letra D, todo mundo botou letra D. Letra D. Menino, fala não, 30 ovos é 10 reais, já faz tempo, vice Vinícius, que não é mais, vice. Comprei hoje uma bandeja de ovo por 17 reais, menino. Daqui a pouco a gente vai poder nem comer mais ovo. É de ouro, é? Mas tá. Fui no Hiper hoje, comprei uma bandeja de ovo por 17 reais, menino. A bexiga, né? Oxe, professor, passou aqui na rua 20 conto. É fogo, viu? Eu comprar tanto 20 conto na bandeja de ovo, professor. A gente... Olha, antigamente, né, tinha coisa de comida de pobre, né? Aí a gente comia inhame, comia macaxeira, charque ninguém pode comer mais, que tá 40 conto o quilo de charque. Eu fui comprar um pedaço de inhame 40, ali. professor? Tá barato aí, hein? Aqui tá R$65. Quilo. E isso que eu tô falando é aquela charquezinha de botar em feijão, mas charque mesmo é 50, 60 conto. A gente agora vai ter que comer só folha. E olhe lá a folha, viu? Enquanto o preço não subir. Que daqui a pouco as folhas também estão caras. Vamos lá, então... Aqui em casa, professor, tô salva. Não, aqui em casa a gente tá comendo ovo quando dá, né? Frango quando dá também, que tá caro, galinha também. E vai comendo o que der, né? O que der a gente bota para dentro. Vamos lá. Então ele diz assim, ó. Segundo o poema de Manuel Bandeira, esse trecho, né, que fala sobre a língua em si, né? Alguém acha que é outra letra sem ser D? Todo mundo acha que é D ou tem alguém que acha que é outra letra? A resposta. Gente, lembra que eu falei para vocês que toda variação linguística, ela é aceita, ela representa um povo. Quando a gente fala do nosso sotaque de Olinda, o nosso sotaque de Recife, ele representa a fala da gente, representa a cultura da gente. Então, quando eu falo a fala da gente, falo de Olinda, quando Manuel Bandeira fala de Recife, ele evoca Recife e a fala do povo, ele diz que quem fala gostoso mesmo é o povo. Então, a pergunta é, segundo o poema de Manuel Bandeira, as variações linguísticas originárias das classes populares devem ser... Lembra que eu falei a vocês, nunca o Enem vai dizer assim, deve ser questionada, deve ser refeita, deve ser revista, está errado, nunca. O Enem entende que as variações linguísticas que representam cada comunidade, elas têm que ser o quê? Reconhecidas. Vocês vão ver muitas vezes, a letra D mesmo, vocês vão ver várias vezes o Enem colocando músicas de Luiz Gonzaga, poemas de Patativa do Assaré, que representam variações do Nordeste brasileiro, por exemplo, e está completamente errado dizer que tem que ser satirizada, nunca, questionada, jamais, subestimada, menos ainda, e reelaboradas, não. Elas têm que ser reconhecidas, pois a formação cultural brasileira é garantida por meio da fala do povo. Tá? A gente vai ter uma aula sobre variação linguística, mas vocês já sabem sobre isso, tá bom? E para a gente já ir terminando, né, a nossa aula, tem um poema lindo dele chamado Irene do Céu. Vocês sabem que há 100 anos, né, o Brasil ainda vivia ainda as consequências, entre aspas, aí, desse fim da abolição, né, desse fim da escravidão, né, da abolição da escravidão.
E vocês sabem que sempre existiram essas negras que viviam dentro das casas, né, dos homens brancos, que são sempre retratadas como pessoas doces, né, pessoas boas, que cuidavam dos meninos, das suas sinhazinhas. Não sei se vocês sabem, mas é dito também muito que a gente usa muito o diminutivo aqui no Nordeste, por causa dessas amas de leite, né, essas mulheres que viviam dentro das casas dos senhores de engenho, que falava minha sinhazinha, minha filhinha, né, minha neguinha. Então, essa questão doce aí de falar das negras naquela época, né? E ele fala assim, ó, Irene do céu, Irena preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Quem aqui não já conviveu com uma negra assim, uma pessoa assim, né, simpática, né, como Irene? E ele diz Irene preta, Irene boa. Então, ele faz aí uma análise, né, como as mulheres negras, né, são pessoas boas, sempre tem bom humor, sempre estão rindo, apesar das coisas que acontecem. E ele era tão boa que quando ela entrasse no céu, mas ela ainda ia pedir licença, meu branco. Por que licença, meu branco? Porque por mais que ela fosse ainda uma pessoa boa, ela ainda tem uma imagem aí de uma suposta submissão a uma pessoa branca, né? Ter que pedir licença, meu branco, né? Como os negros faziam na época. Pela experiência com esse preconceito racial que as mulheres e os homens pretos viviam naquela época, né? Mas, no final, um filme bem gostoso diz, entre, minha filha, você não podia pedir licença, né? Então, vocês veem aqui que são imagens do cotidiano, né? Uma narrativa bem simples, né? Que exalta a Irene. Esse aqui é perfeito. Esse poema, O Bicho, a gente já está aqui no último livro dele, a gente vai terminar já já, tá? Uns 10 minutos a gente termina. Gente, esse poema, O Bicho, é chocante. Inclusive, vocês até podem citar, tá, esses poemas em redações, por exemplo. Imagine uma redação que você queira falar sobre a degradação do ser humano. Isso aí é perfeito, esse poema, O Bicho. Sobre o preconceito linguístico também. E preconceito linguístico. Agora, exatamente. Agora, imagine esse poema aqui, O Bicho. O título, O Bicho, a gente imagina que é o quê? Um cachorro, né? Uma onça, né? Um monstro, né? Que a gente já começa assim. O nome do livro é Belo Belo, tá? E o nome do poema é O Bicho. Vê que legal esse. Vê se alguém consegue me descrever qual é o tema desse poema. Ele diz assim, ó. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com veracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí? Manuel Bandeira faz aí um poema completamente metafórico e polissêmico, que é isso, tem várias interpretações, porque o bicho aqui não é qualquer animal, ele tem outro significado, o bicho é quem? É um homem. Então, existe uma quebra de expectativa aqui. Então, ele diz que viu um bicho na imundície catando comida, a gente já pensa o quê? Numa vaca, né? Num cachorro, num gato, e ele ainda vai fazendo a progressão. Quando achava alguma coisa, nem examinava, nem cheirava. Quer dizer, o que tivesse no lixo, estava ótimo. E aqui, ó, ele faz um recurso da elipse. Ó, o bicho não era o gato. O bicho não era um gato. O bicho não era um rato. Então, lembra da elipse? Ele deixa de usar a palavra o bicho aqui, porque já está subentendido. Aí, no fim, ele ainda diz, o bicho, meu Deus. No final, esse meu Deus, vocês acham, já caiu uma questão sobre isso, viu? Vocês acham que quando ele diz assim, o bicho, meu Deus, era um homem, remete religiosidade? Será que ele está falando aí de religião? É uma expressão que indica o quê? Espanto, né? Meu Deus, o bicho era um homem.
Então, essa expressão aí é um misto de surpresa e de horror. Vejam que o poema tem versos livres, não tem rima, a construção poética não tem nenhum padrão formal, é uma ferramenta de protesto para falar sobre a degradação do homem, denuncia esse abismo social tão grande da sociedade brasileira. Gente, o cara fez isso há quase 100 anos. E um homem que se alimenta do que a sociedade desperdiça, né? O lixo. Fala da fome, tá? E lembrando que ele mantém o suspense aí no final. Sabe o que ele está fazendo aí? Ele está fazendo uma catáfora. Ele chama de bicho. Ele diz que não examinava. Quem não examinava? E o bicho, ele só diz quem é onde? No final. Lembra da catáfora, quando a gente só diz o elemento no final? Lembra que a gente trabalhou isso? Então, ele esconde quem é esse bicho e só revela no final. Tá? A gente está terminando, tá? Ele também, em Belo Belo, ele cria um poema homônimo, né? Que é o mesmo nome, Belo Belo. Vê que cara simples, gente, né? Ele era um cara que se privou da vida pela doença que ele teve. E vê que poema mais fofinho, que ele fala sobre o que é que ele queria viver, as coisas simples da vida. Ele diz, belo, 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 tudo quanto quero. Tem um fogo de constelações extinta há milênios, e o risco brevíssimo, que foi? Passou de tantas estrelas cadentes. A aurora apaga-se, e eu guardo as mais puras lágrimas da aurora. O dia vem, e dia adentro, continua a possuir o segredo grande da noite. Belo, belo, belo. Tenho tudo quanto quero. Não quero o êxtase nem os tormentos. Não quero que a terra só dá com trabalho. As dádivas dos anjos são inaproveitáveis. Os anjos não compreendem os homens. Não quero amar, não quero ser amado, não quero combater, não quero ser soldado. Quero a simples delícia de poder sentir as coisas mais simples. Vê que poema mais fofo, né? Uma linguagem mais simples também. E você vê aqui que é um poema dentro de um livro, Belo Belo, de um Anel Bandeira já mais velho, que não tinha mais aquela perturbação de ser anárquico, né? Então, era aqui uma terceira fase, ele um pouquinho mais calmo, né? E ele aceita um mundo perfeito, em que tudo é igualitário, que não vai ter luta nem disputas, e que a gente deve sentir apenas coisas simples da vida, né? Bem utópico isso, mas é a forma como ele enxergava o mundo. Certo? E aí, esse poema que é um dos mais famosos dele, que é Vou-me embora para Pasárgada. Já ouviram esse poema? Alguém já ouviu falar desse poema? Vou-me embora para Pasárgada. Então, ele aqui, ó, inclusive, se a gente tivesse em sala presencial, assim, sem a pandemia, a gente ia teatralizar esse poema e a gente ia fazer invasão dentro das salas, fazendo a interpretação desse poema. Então, é o seguinte, eu vou resumir, porque senão a gente não tem tempo. Esse Pasárgada seria esse lugar ideal criado na cabeça de Manuel Bandeira, tá? Então, ele diz que vai embora para essa Pasárgada. Ele diz, ó, vou embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá onde? Retomada aqui, né, de Pasárgada. Lá sou amigo do rei, lá tem uma mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Ele repete várias vezes. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui não sou feliz. Ó, a relação entre lá e aqui, né? Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que a Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser a contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, nadarei em burro, montarei em burro brabo, supirei em balde sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Isso aqui são coisas que ele não pode fazer mais pela doença dele. Então, é um mundo ideal em que ele pode fazer ginástica, que ele pode andar de bicicleta, que ele pode subir em pau de sebo, como ele fazia na infância, quando ele pode estar na beira do rio, que ele não pode mais por causa da tuberculose. Então, Pasárgada é um espaço idealizado por ele, né? E ele valoriza elementos regionais, né? Como burro bravo, pau de sebo, né? Tal. E em Pasárgada é uma coisa bem tecnológica. Ele diz, em Pasárgada tem tudo, é outra civilização.
tem o processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, né? São remédios, né? Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando a noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, quer dizer, lá ele é o cara. Terei a mulher que eu quero na cama que eu escolherei. Eu vou me embora para Basárgada. Imagine esse poema sendo feito por um senhor idoso, né? Que apenas idealiza um mundo perfeito para ele, que ele não podia viver. Perfeito, né, Manuel Bandeira? E aí, uma questão do Enem, sobre Manuel Bandeira, falando um pouco sobre Basárgada, e é um depoimento do próprio Manuel Bandeira falando dos poemas dele, tá? Caiu em 2019. Ele diz assim, ó, biografia de Basárgada. Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego do Dom Pedro II a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Basárgada, e vivi duramente alguns anos em Basárgada. Mais de 20 anos depois, no momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente esse grito de evasão. Vou-me embora para Basárgada. Ele está explicando de onde veio esse Basárgada na cabeça dele. Imediatamente, senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Dessa vez, o poema saiu quase ao correr da pena. Da pena é da caneta, né? Se há belezas em Vou-me embora para Basárgada, elas não passam de acidentes. Não construí o poema, ele construiu-se em mim. Nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância, as histórias que Rosa, minha alma seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta, ok. Então ele está dizendo que foram as imagens, coisas que ele não podia fazer, ele fez, né? Aí a pergunta diz, o texto é um depoimento de Manuel Bandeira a respeito da criação de um dos seus poemas mais conhecidos, que é Vou-me embora para Basárgada. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em Vou-me embora para Basárgada, qual é a resposta? De acordo com esse depoimento, o fazer poético em Vou-me embora para Basárgada acontece de maneira progressiva. A explicação que ele dá de como nasceu um poema acontece de forma progressiva, natural e pouco intencional, decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção, ratifica as informações, ratifica e confirma, tá? As informações do senso comum de que Basárgada é a representação do lugar utópico, resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega, ou remete a um tempo de vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas. Resposta, letra B. Tá? Essa inspiração fulminante num momento de extrema emoção. Tá? Lembrando que, vê que casca de banana, fala que envolvimento com a literatura grega não tem nada a ver com o envolvimento dele. Isso aí é só porque ele lembrou que Ciro criou a Ciropédia, então ele criou a Basárgada dele, da Pérsia, né, do sul da Pérsia. Então não é que ele tem envolvimento com a literatura grega, né? Foi essa emoção que ele sentiu do subconsciente dele que nasceu o poema. Tá bom? E aí, mais uma questão aqui de Manuel Bandeira, que aqui não tem muito a ver com literatura, né? Ele pegou só para falar sobre, nas memórias do autor, ele fala de vários recursos que ele utilizou para organizar a sequência dos eventos narrados. Então, aí você vai vendo e vai vendo que ele fala, ó, embarquei, escolhi, falara, vim, estivera, está. Então, ele usa tempos verbais diferentes para narrar, e a resposta é, que recurso foi esse que ele utilizou? É alternar tempos do pretérito para ordenar acontecimento. Então, isso aqui é uma questão mais de gramática do que de literatura. Tá bom? Ele também aqui, ó,
para a gente terminar, né? Ele faz uma comparação aqui isso aqui foi em 2015, de um poema de Augusto dos Anjos. Lembra de Augusto dos Anjos? O poeta trash aí, de Sombrio, com o próprio Manuel Bandeira. Tá? E a gente sabe que tanto o Manuel Bandeira quanto o Augusto dos Anjos tinham uma visão meio pessimista da vida, né? E aí depois vocês leem o poema de novo, não vai dar tempo. Aí diz assim, ó, o texto 1 e 2 apresentam diferentes pontos de vista sobre o tema do amor. Apesar disso, ambos definem esse sentimento a partir da oposição entre. Ó, vou ler o de Bandeira. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. Se quer amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo as almas são incomunicáveis. Deixa teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, as almas não. Então ele faz a oposição entre o que aqui? Entre corpo e espírito. Tá? Então ele compara, ele adora fazer questões assim, comparar autor com autor, e aí termina, tá bom? E aí mais uma obra que ele fala que Bandeira fala sobre os camelôs, tá? E aí vai falando que dentro desse poema de Bandeira, ele é muito mosaico, né? Ele vai falando elementos do dia a dia, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, o macaquinho que treba no coqueiro, como ele faz a vocação do Recife. Então ele diz que Manuel Bandeira cria expressividade com a linguagem lírica, né, do sentimento, com elementos do dia a dia que são corriqueiros, tá certo? Tem mais um aqui de Estrela da Vida Inteira, e compara aqui, ó, uma obra aqui, Eu e a Aldeia, tá? E fala sobre a memória e a lembrança do íntimo do enunciador. Manuel Bandeira sempre tem a imagem da memória, como ele diz aqui, ó. Só é meu o país que trago dentro da alma. Entro nele sem passaporte, como em minha casa. As ruas me pertencem. Não há casas nas ruas. As casas foram destruídas desde a minha infância. Os meus habitantes vagueiam no espaço à procura de um lar. Só é meu o mundo que trago na minha alma. E aqui a gente tem uma imagem, Eu e a Aldeia, um menino também que está dentro das memórias da infância. Então a resposta é essa lembrança, né, do passado íntimo do autor. Também é outra questão que Manuel Bandeira fala da estrada, e ele diz, ó, que a vida passa e a mocidade vai passar. E ele diz que esse contraste é a percepção do caráter efêmero da vida, quer dizer, está bem claro aqui, né? Pela observação aparente da vida rural. Certo? E, por fim, para a gente terminar a aula de hoje, desculpa a hora, tá, gente? É que Manuel Bandeira também escreveu poemas concretos, poemas em que a imagem é mais importante, às vezes, do que a disposição das palavras, tá? Poesia concreta. Gente, um abraço. A gente ficou aí nas nossas 2 horas de aula certinho. Um abraço para vocês. Boa sorte na prova, tá? Eu tentei fazer de forma mais sucinta possível, mas literatura é massa. Hã? Assunto bom é assim, quando demora. Então, aproveitem esse assunto, literatura é massa, estudem, leiam Manuel Bandeira, leiam esses autores que caem muito no Enem e transformam a gente em pessoas melhores também, tá? Prazer aí estar com vocês. Boa prova, tá? A prova da gente é terça-feira, a gente não tem aula semana que vem, só tem a prova, tá certo? Um abraço, obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima. Valeu. Valeu, professor.